Gabriel. Intervenção do arcanjo ancião e mensageiro. A melhor prova, para vocês que seguem o que está sendo vivenciado, é constatar, por vocês mesmos, que uma paz nova está se instalando. Esta paz não é uma indiferença, mas uma paz profunda que faz com que, seja qual for o acontecimento ocorrendo e advindo em sua vida, ele não poderá fazê-lo sair da paz. Não por um esforço de vontade, mas, muito mais, pela ação da própria consciência desperta. Apelo ao despertar. Eu sou Gabriel, arcanjo. Seres da luz, comunguemos, juntos, a alegria de nosso contato. Compartilhamento da dádiva da graça. Nos tempos e circunstâncias desta terra, eu vou trazer-lhes elementos que não lhes concernem, a vocês, especialmente, que já empreenderam seu despertar e sua transformação. Nesses tempos particulares da Terra, o apelo ao despertar poderá assumir vários aspectos. E esses aspectos, eu vou entregá-los a fim de que, em seu ambiente próximo, como para a Terra, ou como para outros lugares além daí onde vocês estão, vocês não sejam surpreendidos com as diferentes formas que pode assumir o apelo ao despertar. Então, é claro, eu não irei falar do apelo ao despertar mais potente, que é aquele de Maria, mas eu vou falar-lhes do que pode assumir como forma este apelo ao despertar, para aqueles seres da luz que ainda não estão despertos, e que não vivenciaram qualquer transformação, a fim de que não sejam surpreendidos. A liberação da Terra, o manto azul da graça, a onda da vida e, de maneira mais anterior, a irradiação do Espírito Santo, a irradiação de Alcione e a radiação ultravioleta do Sol, têm efeitos cumulativos, sobre a Terra e na consciência. Mesmo se a consciência encarnada parecer ainda dormir, as ações cada vez mais interativas da luz criam as circunstâncias, cada vez mais propícias, do apelo a esse despertar. Então, vocês vão ver, entre os seus familiares que não estariam ainda despertos, entre grupos humanos, uma série de fenômenos podendo ocorrer. Para aqueles dos seus irmãos que não perceberam a luz vibral, porque a sua percepção não lhe permitia, ou ainda, porque o seu caminho de encarnação estava, de maneira demasiadamente importante, cativado por este mundo, eles vão começar a viver, talvez não as manifestações vibratórias que vocês vivenciaram, mas, sim, as consequências da liberação da Terra, do manto azul da graça e da onda da vida, no próprio desenrolar do cenário da vida deles. O apelo ao despertar pode assumir diferentes formas, doravante. Isso pode ser um irmão de vocês que acorda pela manhã e que, sem qualquer percepção vibratória, sem qualquer sonho particular, sem qualquer apelo, levanta, diferente. Esta diferença faz com que esses irmãos e irmãs humanos vão perfeitamente identificar um antes e um depois. Eles acordam, e eles estão diferentes. Não que eles possam explicar isso, não que eles tenham percebido vibrações ou presenças, mas simplesmente, eles levantam, diferentes. Esta diferença pode se refletir como a sensação, em um primeiro momento, de se sentir diferente e, portanto, desorientado. É bem mais do que uma intuição ou de uma visão do que chega, mas, muito mais, a sensação de uma forma de urgência para mudar. Aliás, a mudança é vivenciada no interior. A consciência não funciona mais como a vigília, mesmo se for mais difícil de explicá-lo, quando isso ocorre. E isso irá ocorrer ao redor de vocês, no seu primeiro círculo mais próximo, ou em seus relacionamentos e familiaridade. É aí que a sua presença pode se tornar importante. Ela é importante pelo que emana de vocês, espontaneamente, mas também, pelas palavras que vocês poderão utilizar, com a maior das simplicidades, sem dar detalhes. Que existe uma transformação importante da Terra e que aquele que está desperto, diferente, está sujeito a esta transformação, e que esta transformação é algo perfeitamente natural, iminente e inelutável. Alguns dos seus irmãos e irmãs poderão exprimir este apelo ao despertar por uma premonição, que não é sustentada por qualquer visão, premonição de algo incomum. Às vezes, também, sintomas físicos vão emergir. E quanto mais vocês se aproximarem do outono, primavera, no hemisfério sul, deste ano, mais os sintomas físicos podem se tornar importantes.
Os primeiros desses sintomas irão se referir à mudança de hábitos muito ancorados, em particular, no nível dos ritmos de sono, da alimentação, mas também, uma modificação abrupta, e inconcebível ainda, antes da véspera, para eles, dos polos de interesse da vida. Vocês verão que alguns irmãos e irmãs, que vivenciaram este apelo ao despertar, sem poder formulá-lo, vão de repente descobrir um interesse pelo além, pela vida após a morte, pela espiritualidade. E, novamente, é aí onde o seu lugar de libertador é importante. Porque é esse momento que é o mais oportuno, para esses seres que vocês conhecem, por vezes de maneira íntima, para sugerir uma mudança. Há, como vocês sabem disso, ainda, uma trama astral e uma trama etérea, mesmo ela ainda sendo falsificada, onde se inscrevem os acontecimentos da Terra. Esta trama astral e etérea não poderá mais ser escondida por muito tempo, quanto ao que está acontecendo. E seres perfeitamente comuns vão, de repente, se sentir modificados. Modificados em sua vida comum, modificados em sua consciência. Então, é claro, a primeira coisa que o ser humano quer fazer é colocar palavras sobre o que ele vive, dar significado, dar explicações. Naturalmente, esses irmãos e essas irmãs humanos, que não vivenciaram os aspectos vibratórios da luz, as diferentes manifestações desse despertar, como vocês o vivenciaram, vão viver, de algum modo, esta transformação como uma grande interrogação, cada vez mais. E quanto mais o tempo avançar, durante este ano, mais vocês irão observar, entre os seus irmãos e as suas irmãs, modificações do humor e de comportamento, já que, mesmo se ali não houver palavras que possam ser colocadas sobre este apelo ao despertar, o comportamento é profundamente afetado. Existem, de fato, sinais invisíveis que antecipam uma perturbação. Eu os lembro, por outro lado, de que os animais são muito mais sensíveis do que vocês às modificações do seu ambiente. Vejam, por exemplo, os animais que fogem de uma floresta antes de um fogo, ou os animais que deixam uma embarcação antes que ela afunde. Do mesmo modo, muitos irmãos e irmãs humanos, próximos de vocês, ou mais distantes, e nos grupos, vão acabar por perceber, além da vibração, além de serem chamados por outras dimensões, vão perceber que há alguma coisa que está mudando. Então, vocês sabem muito bem que, quando há uma mudança na sua vida, vocês são obrigados a se adaptar a essas mudanças. Entretanto, nenhum de vocês pode imaginar, mesmo desperto há muito tempo, o escopo e a manifestação real dessa mudança. Nós abordamos, muitas vezes, uma transmutação. Nós empregamos imagens, metáforas, tentando fazê-los imaginar essa mudança. Naturalmente, em relação a essa alteração abrupta da consciência, muitos irmãos e irmãs humanos vão reforçar, de maneira paradoxal, a negação. Haveria como uma vontade de não ver, e de não se interessar pelo que vem perturbar o equilíbrio. Cabe a vocês, nesse caso, além de dar alguns elementos de mudança, não contrariar mais aqueles que não desejam ver, aqueles que recusam imaginar, apesar desta forma de despertar, uma mudança tão importante. Será preciso respeitar as demandas, ou a ausência de demanda, em particular nos seus círculos mais próximos. Às vezes, e vocês sabem disso, apertar a mão de alguém ou abraçá-lo, é muito mais importante do que uma longa explicação. É nesses momentos de contato, sem desejar, que vocês poderiam estabelecer, devido a esta sensibilidade à mudança, uma comunhão, em um outro plano. Todas as ocasiões serão boas para transmitir o que vocês são. A sensação de mudança, a intuição da mudança poderá assumir, também, uma agudeza intensa, refletindo-se, para alguns dos seus irmãos e irmãs, por uma forma de excitação ou de ansiedade. Aqueles que não tiverem vivenciado os aspectos da luz vibral e os diferentes componentes da luz poderão se encontrar, na sequência disso, em oscilações importantes do humor. Ainda mais porque esses sintomas físicos que aparecerem, e lhes parecerem inéditos, para eles, poderão interrogá-los ainda mais. Entre esses sintomas, as dores de cabeça, as pressões nos ouvidos, e os zumbidos nos ouvidos, irão se tornar inumeráveis. A consciência desses seres será diferente durante a noite, com a sensação indefinível de ter tido sonhos peculiares, ou de ter viajado. Aí também, o seu posicionamento será determinante. O apelo ao despertar vai também propiciar impulsos, e esses impulsos não vêm nem da personalidade, nem da alma, mas eu diria que são os impulsos finais do espírito.
vindo implicar também, para aquele que o vive e que não conhece nada de tudo isso, ou porque ele não tinha interesse, ou porque ele tinha medo, ou porque ele tinha a certeza de que nenhuma mudança poderia afetar a Terra. Para esses seres, no que vocês poderão então observar, nesta excitação, neste questionamento, mas também em alterações, independentes da idade, onde esses seres irão aparecer-lhes como perdendo a sua memória imediata, resultando em estados de confusão, que não são duradouros. Mas todos esses sinais devem atrair a sua consciência, no nível da sua presença, para explicar, ou para tranquilizar muito além das palavras. O conjunto das organizações humanas que vão viver essas modificações não irá sempre ver ali alguma coisa agradável. Isso poderá dificultar o funcionamento rotineiro de uma organização, familiar ou social, ou em meio a um grupo. Alguns seres também, humanos, inscritos nas crenças, e não tendo acesso à luz vibral e ao amor vibral, vão se encontrar fortalecidos em algumas ilusões espirituais. Essas ilusões espirituais referem-se ao que foi denominado, pelo mundo, o julgamento final. Os seres humanos, inscritos em uma abordagem intelectual, de crenças, irão ali encontrar, através desta transformação interior, elementos próprios para nutrir as suas crenças, sejam elas quais forem. Reforçando-as em sua certeza mental, ilusória, ou de um julgamento, ou de um acontecimento descrito pelas profecias, mas não correspondendo perfeitamente à realidade. Aí também, se vocês estiverem rodeados desse tipo de irmãos e de irmãs, a sua presença é essencial. Naturalmente, a desestabilização resultante, no nível dos grupos, seja qual for o ambiente, pode se juntar ao sentimento de confusão. Os comportamentos humanos irão se tornar profundamente diferentes, fazendo perder, para alguns dos seus irmãos e irmãs, a sua beneficência, culminando em comportamentos totalmente incomuns. De qualquer modo, muitas mudanças, muitos humores, muitas emoções. E é aí onde o seu fundamento, no manto azul da graça ou na onda da vida, irá se tornar preponderante. Este apelo ao despertar representa o que foi nomeado choque da humanidade, NDR. Ver em particular a intervenção de Sri Aurobindo de 17 de outubro de 2010. Alguns seres, mais sensíveis, e eu bem digo sensíveis, e não despertos, irão captar, por antecipação, sem poder ali colocar palavras, uma série de elementos de transformação. Para outros, enfim, o apelo ao despertar será vivenciado como um conto de fadas. Onde, aí também, havia um antes e um depois, mas se expressando por uma abertura tal, que isso irá chegar à frase que foi dada: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Alguns dos seus irmãos e irmãs humanos foram programados desta forma. Eles programaram, eles próprios, para viver o despertar total, pelo fogo do coração, nesses últimos momentos. Vocês podem bem imaginar que as respostas para a luz são então profundamente diferentes. E que a resposta trazida pelo impulso da luz irá se juntar, em um primeiro momento, a esse sentimento de confusão, ou de perda de referências, habitualmente, ainda uma vez, no ser humano encarnado, quando as coisas mudarem. Ainda mais que, aí também, como ele disse, ele viria como um ladrão na noite. Na véspera, ninguém poderá duvidar da natureza extremamente precisa do que irá acontecer. Mas a intensidade é tal que o que resta de matriz astral e etérea falsificada não poderá mais estar ignorando o que está chegando. O arcanjo Miguel lhes falou dos sinais, no céu e sobre a terra, e há também os sinais interiores, e eles fazem parte disso. Frente a tudo isso, eu os lembro, a todos vocês, de que a única porta de saída válida é o coração, e a paz que o acompanha. Sejam quais forem os elementos exteriores a vocês, ou vivenciados como tais, o único instrumento que irá trazer o apaziguamento é o coração, a sua presença, real e concreta, no instante presente. Enfim, o apelo ao despertar representa, é claro, a ação dos cavaleiros, NDR, os 4 cavaleiros do Apocalipse, ou 4 elementos, ou Iota Kodesh, e o som das trombetas do céu e da terra. Que, talvez, alguns de vocês ouviram em algumas regiões do mundo, há vários meses, ou ainda no ano passado de seu tempo. Esses sinais, também, vão se amplificar, vão se tornar cada vez mais perceptíveis e sensíveis, assim como a ação dos cavaleiros, quando, em breve, os seus sistemas de informação não poderão mais esconder a verdade sobre isso.
As modificações elementares irão lhes parecer como evidentes, porque elas irão acontecer cada vez mais perto de vocês, na sua cidade, no seu país, nas suas regiões, porque a multiplicação desses fenômenos não poderá mais ser extinta. Mostrando, de maneira evidente, que a Terra vive algo de incomum e de novo, assim como o céu, e que, para aqueles de vocês que não foram ancoradores ou semeadores de luz, existe também alguma coisa nova. O importante, eu diria, é esta novidade, que os põe frente ao desconhecido. Evidentemente, vocês sabem que este desconhecido é amor e luz, mesmo se houver ainda interrogações e dúvidas. Mas coloquem-se no lugar daqueles dos seus irmãos e irmãs humanos que, por vontade pessoal ou por impossibilidade programada, não tinha qualquer elemento na sua posse, e na sua vivência, do que estava acontecendo. O desenrolar desta transformação se junta, aí também, ponto por ponto, ao que foi anunciado por Sri Aurobindo, NDR, sua intervenção de 17 de outubro de 2010. E, naturalmente, há várias etapas. Essas etapas podem se sobrepor, algumas podem demorar mais tempo. Vocês irão observá-las ao redor de vocês, e talvez também em vocês. E lembrem-se de que não há melhor maneira de viver uma mudança, seja ela qual for, senão estar inteiramente aí, ou seja, sem qualquer medo de um futuro, e sem a ação de qualquer lembrança de medo. Só o presente lhes dá esta possibilidade. Vocês vão precisar explicar isso, se vocês tiverem esse tipo de irmão ao redor de vocês, encontrar as palavras ou a atitude correta, não indo potencializar o choque, ou a negação, ou a raiva. Sempre lhes foi dito que cada um iria viver esse momento em função da sua vibração e da sua consciência. Vocês irão constatá-lo como uma agudeza cada vez maior, para vocês também, aliás. Deixando-se ver, de algum modo, para vocês como para cada um, realmente, aí onde vocês estão consigo mesmo. Não em relação a um amanhã, a ascensão, mas em relação ao instante. O estado de humor que irá afetá-los, ou que não irá afetá-los, é a melhor testemunha do seu estado interior, para vocês como para o conjunto da Terra. Então, é claro, apreendam-se bem, também, de que no que se refere a vocês, a paz aumentar em vocês, o que é um objetivo, isso pode ser profundamente enervante para aqueles dos seus próximos que reagiriam com a personalidade, frente às modificações do seu ambiente que, no comum dos mortais não despertos, desencadearia uma reação violenta, vendo-os assim estabelecidos em uma paz e em uma serenidade que eles não podem compreender. Aí também, será preciso encontrar, de algum modo, e em todo caso, para o que se refere aos mais íntimos dos seus próximos, um meio termo. Pois, como vocês querem, no plano da razão habitual, cartesiana, humana, como vocês querem explicar que vocês estão em uma paz total se um acontecimento, chamado de dramático, para a razão, estiver acontecendo? Porque lhes foi dito que quanto mais a luz se tornar evidente, mais vocês estarão em paz. Mas a luz pode, para aqueles que não a vivem, tornar-se muito difícil de ver, para aquele que está com raiva e na reação, frente a um mesmo acontecimento, um outro ser humano, e ainda mais se for próximo, manifestar um sorriso de beatitude ou de paz. Eles não podem compreender, lembrem-se, já que eles não vivem isso. É o modo, para eles, de serem despertados, mas vocês devem respeitar este modo, para eles, de serem despertados. Mesmo esta reação não sendo completamente adequada, esses seres devem passar isso. Vocês devem respeitar. Como foi dito, há momentos do choque em que a consciência se torna permeável a outra coisa. E, portanto, cada irmão, cada irmã, humano, estará no lugar certo, e não em outros lugares, a título individual como a título coletivo. Lembrem-se também de que, se vocês estiverem despertos para a luz vibral, os elementos não poderão afetá-los. Mesmo se vocês estiverem em uma zona ocorrendo elementos geofísicos importantes, vocês não serão afetados, no nível da sua consciência. O apelo ao despertar, vocês compreenderam, pode assumir uma infinidade de formas. E todas essas formas têm apenas uma única finalidade, a mesma que a sua. Até o momento do apelo coletivo de Maria. Não julguem o que vai acontecer entre alguns dos seus irmãos e das suas irmãs, porque Cristo disse: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. E é exatamente isso.
Se vocês aceitarem este princípio, e esta evidência, então tudo irá acontecer da melhor forma, para vocês como para o conjunto dos seus irmãos e irmãs humanos. Além do que pode ser denominado um drama ou um choque, para o efêmero da personalidade, lembrem-se do que há depois e por trás. É nesse sentido que isso não deve, e não poderá afetá-los. Vocês irão constatar que quanto mais a luz se aproximar, quanto mais os seus contatos, em suas diferentes formas, com as outras dimensões, assim como com os seus irmãos e irmãs vivendo a mesma consciência, se tornarem mais intensos e mais reais, mais irá lhes parecer assistir à desagregação deste mundo onde vocês ainda estão. Isso é lógico. Isso absolutamente não é, nem contraditório, nem contrário, mas tudo isso participa da mesma revelação e do mesmo despertar. Mas a maneira de vivê-lo é, evidentemente, diferente segundo cada ser humano. E, isso, vocês devem respeitá-lo, isso faz parte da liberdade. E vocês não podem levar ninguém atrás de vocês. Do mesmo modo que nós não podíamos fazer outra coisa senão estarmos presentes para assistir à sua ressurreição, a passagem da porta estreita, vocês não poderão fazer outra coisa senão estar presentes, aqueles dos seus irmãos próximos que se debatem, ou que descobrem esta novidade. O apelo ao despertar se manifesta então pelos elementos da Terra, pela consciência, e por essa sensação de urgência de uma transformação iminente, mesmo se nenhuma palavra puder ser ali formulada. Lembrem-se também de que, para a mesma luz, aquele que está confinado em suas crenças ou em suas certezas, vai ver uma justificativa para as suas crenças e para as suas certezas e, especialmente, as religiosas. Então, alguns irão chamar de fim dos tempos, outros, do retorno da luz, outros, do retorno de Cristo, outros, do fim do Kali Yuga, ou outros ainda, do retorno do Imam Mahdi. Isso é inevitável, e faz parte da encarnação e da sua alteração querer identificar um acontecimento em relação às suas crenças. E vocês, que estão despertos à luz vibral, vocês não devem se sentir de forma alguma referidos. Aliás, para vocês, as modificações vibratórias irão se tornar tais que elas irão induzir momentos, como isso foi dito, de êxtase, de adormecimento cada vez mais pronunciado, de sonhos, e de percepções incomuns também. A melhor prova, para vocês que seguem o que está sendo vivenciado, é constatar, por vocês mesmos, que uma paz nova está se instalando. Esta paz não é uma indiferença, mas uma paz profunda que faz com que, seja qual for o acontecimento ocorrendo e advindo em sua vida, ele não poderá fazê-lo sair da paz. Não por um esforço de vontade, mas, muito mais, pela ação da própria consciência desperta. E é à medida desta possibilidade, que se estabelece espontaneamente, em vocês, para vocês que estão despertos, que vocês poderão avaliar, de algum modo, a conclusão da sua preparação. Alguns de vocês estão preparados desde as núpcias celestes, outros estão preparados há muito tempo, desde as primeiras efusões de energia do Espírito Santo sobre a Terra, em 1984, desde muito tempo, do seu tempo. Devido à diminuição e ao desaparecimento das camadas isolantes, o que estava invisível, irá se tornar visível, na luz como na sombra. O ancião irmão Callis falou sobre isso, NDR, sua intervenção de 20 de agosto de 2012. Vocês vão ver o que está na base da ação de seres humanos e de grupos de seres humanos. Além do aspecto da sedução, vocês vão ver os fios invisíveis, e quem segura esses fios invisíveis. Isso faz parte do que deve ser revelado e divulgado, mas vocês não devem se interessar demais. Simplesmente vê-lo, e seguir o seu caminho. Como foi dito, nada do que estava escondido poderá permanecer escondido. E lembrem-se, sobretudo, de que da sua qualidade de paz irá decorrer o amortecimento, ao redor de vocês como sobre a terra, do choque da humanidade. O amor e a vibração do amor, a luz vibral, é a única solução, e haverá cada vez menos outra. Lembrem-se desta frase, e hajam em conformidade. Instalem-se na paz, como lhes disse Maria, NDR. Sua intervenção de 21 de agosto de 2012, os poucos minutos que vocês puderem encontrar para cultivar esta paz são essenciais. Vocês dali irão tirar o que for necessário para viver isso. A natureza dos acontecimentos finais, se eles não lhes forem mostrados neste mês que se instala, não busquem imaginá-los ou supô-los. Pois, para vocês, isso não tem qualquer importância.
E aqueles de vocês para quem isso foi revelado, isso é importante. Mas tenham cuidado para não entrar em choque com os seus irmãos e irmãs humanos, despertos como não despertos, com o que se deixa perceber, ou ver, ou sentir. Respeitem, mais do que nunca, a liberdade de cada um. Lembrem-se de que há alguns seres humanos que são incapazes de considerar uma transformação para a luz. Pois vocês sabem, há medos, há condicionamentos, há freios, há bloqueios, e essa é a liberdade de cada um. Eu apenas posso fazer como tantos outros que intervieram entre vocês, nessas últimas semanas, dizendo-lhes: estejam em paz, vão em paz, e cultivem a paz. Daí irá resultar o seu melhor alinhamento, e o seu melhor ajustamento à onda da luz. Eu rendo graças à sua escuta e ao seu acolhimento. E eu abençoo vocês, na graça da luz e na paz da luz. Compartilhamento da dádiva da graça. Até logo. Aos 3 Dimensões, 21 de agosto de 2012. Tradução do francês, Zulma Peixinho. Mensagem atemporal.